Especial deste sábado e hoje o nosso convidado é Emerson Bacil, ele que é advogado, é empresário, foi deputado estadual aqui do estado do Paraná e a gente vai falar sobre muitos assuntos a partir de agora aqui ao vivo com Emerson Bacil. Direto de São Mateus do Sul, Emerson Bacil, bom dia, tudo bem? Bom dia, Tiago, bom dia, equipe da Jovem Pan, a todos que nos ouvem e nos assistem nessa manhã de sábado. Para mim é uma satisfação. Já estava com saudade, né? Nós que sempre trazemos informações importantes para a nossa região, e hoje não vai ser diferente. Tenho certeza que vamos nos somar com aquilo que a população precisa, merece e também pensa, né? De acordo com o que o nosso trabalho enquanto deputado, agora seguindo, né, dia após dia, defendendo a nossa região, defendendo o estado do Paraná. Um bom dia a todos e estamos à disposição. Assim, eu vou começar aí pelo primeiro assunto já, voltando ainda um pouquinho no tempo, no ano de 2021, quando ainda como deputado estadual, né, a nossa região, então, sendo privilegiada com 2 deputados, é um trabalho forte, muita coisa pode ser feita, ainda a gente está colhendo os frutos de tudo isso que foi feito, a gente vai, né, ao longo dessa entrevista, falar um pouco sobre o seu trabalho, mas a questão que você ficou chateado, acredito que sim, né? Porque você estava desenvolvendo um bom trabalho, aí vem uma decisão que você não tinha nada a ver e acabou respingando aí no seu mandato e também perdendo a sua cadeira no Legislativo. Como foi receber essa notícia ainda no ano passado, Bacil? Olha, toda notícia inesperada, no primeiro momento você é, não acredita ou acha que tudo aquilo não é e não será possível. Depois você vai entendendo e amadurecendo o que aconteceu, né? No final do mês de outubro, eu fui surpreendido, saindo da Assembleia, quando eu cheguei em casa, numa quarta-feira, primeiro que um colega meu do mesmo partido já havia sido cassado, né? Por uma outra situação, que era o nosso amigo o subtenente. E já na sequência, a mídia colocando de que o Francisquini poderia também perder o mandato e foi pedido vistas lá numa decisão. E no terceiro momento, já anunciando que poderia mais, pelo menos 2 ou 3 deputados também acabar perdendo o mandato, já que a jurisprudência estava sendo modificada, que até então não se anulava nenhum voto. E isso foi decidido em 2017 pelo próprio tribunal, entendendo que para as eleições de 2018 não se anularia os votos, né? Apenas poderia ter uma situação mais pesada, mas os votos manteria. E numa situação onde foi entendido que a rede social ela também se equiparou a meios de comunicação, né? Se entendeu assim, houve essa modificação. Surpresa, não sei os sentimentos que tantos que vêm, mas realmente nos preocupou e claro que não fiquei feliz, né, com essa decisão, porque nós estávamos desenvolvendo um trabalho importante e diferente, que se somava com muita coisa que até então estava adormecido. Aqui por várias vezes, Thiago, eu sempre acompanho e agradeço, né, eu assisti vocês divulgando, né, as nossas defesas, a nossa luta, inclusive dias atrás sobre os fertilizantes. Então, essa questão do nosso trabalho, do mandato, que não é meu, que é do Estado do Paraná, e eu apenas sendo esse interlocutor entre entender, ouvir e saber a realidade da população e poder ir atrás, buscar, reivindicar, protocolar, ser a voz da população. É dessa forma que eu entendi o meu mandato por 2 anos e 9 meses e realmente aqui nesse momento eu não quero achar culpados, isso eu falo com relação à justiça, porque com relação ao deputado Francisquini eu tenho gratidão à família dele, porque nós fomos diplomados juntos, acreditamos, né, todos juntos, né, no partido, numa defesa, e eu só tenho a agradecer ao Francisquini, à família Francisquini, e entramos, saímos juntos, mas em nenhum momento eu quis achar culpado, eu quis tentar entender, porque num país democrático, você pegar 500
mil votos e jogar no lixo, anular. É uma situação pesada, porque como você vai explicar para o eleitor que o voto dele não vale mais em pleno trabalho desenvolvido? Como uma situação difícil para mim foi explicar para os meus filhos que em uma semana o risco de estar fora do mandato se concretizou. Pai, o que aconteceu? Entende? Ficou realmente a situação mais difícil para mim foi explicar para os meus filhos de 11 de 10 e 12 anos na época, explicar o porquê que o país estava deixando de ser deputado. E isso ficou também, né, muito explícito com a população. A população ela não entendeu e até é uma dificuldade de nós explicarmos. Mas, enfim, eu acredito na justiça, né, e a gente não sabe se realmente ali cessou realmente, ou se continua, mas eu espero que as coisas elas sejam a melhor possível, mas sempre respeitando o eleitor. Isso falando em âmbito eleitoral. Eu acho que nós temos que deixar, em primeiro lugar, a opinião e a decisão do eleitor, porque sem o eleitor não teria eleição, não teria todo esse trabalho. E daí, de repente, de uma hora para outra, você acaba retirando isso, né, de uma forma de que aconteceu. Eu acredito que devemos ser os primeiros deputados a perder o mandato dessa forma e nós seguimos o trabalho. Não foi isso que nos desanimou. A gente segue em defesa daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós havíamos construído ao passar dos meses e anos. Mas aí a gente acaba tropeçando, né, no ano de 2022, justamente um ano eleitoral. O que você já tem em mente para esse ano, falando na questão política? Vai tentar novamente uma cadeira na Assembleia, até mesmo por questões partidárias, estuda mudar de sigla? Como está a sua questão partidária? E se podemos aqui dizer que és um pré-candidato a um cargo aí no Legislativo do Estado? Então, eu me filiei ao PSL em 2018, partido que abriu as portas para mim, me deu suporte no sentido de abrir uma vaga para disputar. Conseguimos chegar até lá com mais de 17 mil votos. Em muitas regiões, 17 mil votos parece muito pouco, mas para a nossa, realmente há uma dificuldade, porque nós temos um colégio eleitoral da nossa região, comparado a outros, muito pequeno. Se você somar aí Ansupar, Ancespar, pode ser que todos esses votos não se some de um município que nós temos aí do estado do Paraná. Então, realmente, nós temos uma região com dificuldade do colégio eleitoral ter esse peso, mas conseguimos, né? Chegamos lá e desde o primeiro dia, né, já isso foi um compromisso de trabalhar desde o primeiro dia. Isso eu fiz, incansável com minha equipe, trabalhamos dia após dia. Hoje, estamos no União Brasil, automaticamente, né? Migramos para a União Brasil, que há poucos dias atrás o tribunal reconheceu, né, o partido, e agora tem toda essa tramitação, mas estou bem amparado no partido, né? Não tenho nada a não ser agradecer, né, a posição que o partido, o respeito que o partido União Brasil tem com a minha pessoa, e nós estamos realmente no mês de março, mês onde as cadeiras, né, elas se movem com relação à filiação, desfiliação, mas eu estou tranquilo com relação a isso e vamos aguardar, né? Vamos aguardar, porque eu tenho o maior respeito e confio no partido, e esse é o meu posicionamento no dia de hoje. A outra questão, se eu posso já me considerar. Eu tenho duas situações antes de falar se sou ou não. Primeiro, nós temos que deixar isso, eu falo, nas mãos de Deus, porque nós precisamos ter saúde, precisamos ter a oportunidade. Então, Deus nos permitindo, né? E a população, assim, nós entendendo que está, né, propenso a uma pré-candidatura, é claro, nós sempre vamos trabalhar para isso. Então, tendo essas duas situações favoráveis, é claro que eu sempre estarei à disposição. E se for para dizer, Emerson, você é um pré-candidato? Sim, sou um pré-candidato, a menos que Deus não permita, ou que eu vejo que a população não aceite mais. Mas, porque eu sempre falo, Thiago, político tem prazo de validade. Não adianta você querer forçar, depois que estrague a azeda,
né? Porque aí não adianta mais. Então, enquanto nós tivermos aí saúde, disposição e as pessoas confiando no nosso trabalho do jeito que estão, e eu aqui agradeço essa oportunidade para agradecer a todas as pessoas que acompanham o trabalho na rede social, que eu até achei que iria diminuir, mas depois que eu saí, inclusive, do mandato, o nosso alcance, inclusive, aumentou. Então, a gente fala no rádio, fala nas mídias, e isso faz com que, no meio dessa pandemia, que até agora não se encerrou, a gente possa estar próximo das pessoas, Tiago. Excelente, Basil. Bom, eu sempre acompanhei ao longo desses últimos anos a sua batalha junto aos produtores, né? Independente, seja na questão do produtor do fumo ou de qualquer outra colheita que aqui os nossos paranaenses, nossos colonos da região sul do Paraná sempre realizam. E eles enfrentam muitas dificuldades, que muitas vezes nós aqui da cidade não temos esse conhecimento. Por exemplo, algo aqui, ó, temos energia elétrica. E muitos produtores, em pleno século XXI, ainda não têm essa condição. Até vou aqui dar um exemplo. Tem aqui uma senhora que mora em União da Vitória, a senhora Jacira Lima, é muito conhecida aí nas mídias sociais, é uma senhora muito simples, e que ela relata que no mês passado ela vendeu então a sua casinha que tinha aqui em União da Vitória e foi morar numa chacrinha que ela conseguiu adquirir aí com muito sacrifício. Porém, né, não tinha energia elétrica. Ela fez todo o procedimento que lhe cabia, compra de padrão, colocação do poste, mas na hora de solicitar energia elétrica, a Copel simplesmente disse que não, né, que a área dela é muito pequena, não tem como colocar energia elétrica. E uma senhora como essa, com 5 filhos, eu não atualizei mais a situação dela, né? Mas uma senhora que precisa trabalhar com seu marido, juntando recicláveis, enfim, precisando da energia elétrica para o trabalho, não tem o direito à energia elétrica. É algo que realmente deixa a gente muito triste. E você, né, sempre nessa luta, justamente para tentar levantar essa bandeira para que todos, independente aonde que estejam, tenham direito à energia elétrica, né, Bacil? Isso nós levantamos, cara, Tiago, em 2019. Estava acontecendo desde 2017, mas em 2 anos ninguém falou nisso, cobrou, questionou, e eu fui uma das pessoas que foi o primeiro a falar isso na Assembleia Legislativa, assim como outros assuntos. Mas essa é a dona Jacira, né? Jaciara. Eu acredito que ela entrou em contato comigo também, nós temos conversado a respeito desse assunto, algumas orientações eu passei, mas é um caso que você me passa aqui, mas não é o único. Nós temos centenas de milhares de pessoas por todo o estado do Paraná. Eu estive em Londrina, que é uma cidade grande, a segunda maior cidade do estado, e lá, só numa região, tinha 5.000 pessoas com problema. Aqui em São Mateus do Sul, nós fizemos audiência pública, colocamos várias pessoas interessadas no mesmo espaço para discutir, deu resultado. Agora, me parece que deram uma segurada no sentido de autorizar. Em Agudos do Sul, nós participamos da audiência pública. Lá teve audiência, teve a lei aprovada. Hoje mesmo, uma liderança do município da região do Norte Velho me solicitou como funciona para que eles possam... Qual o primeiro passo para que eles possam lá agir também com relação a essa situação. Próximo, se não me engano, a Santana do Itararé, o município. E em toda a nossa região, esse problema da energia elétrica. E isso, para quem não sabe, só para explicar, aconteceu no Ministério Público, uma instrução encaminhou a Copel a informação de que a Copel não poderia ligar em módulos menores de 2 ou 3 hectares, de acordo com o Estatuto da Terra, regulamentado por uma resolução, no qual diz que áreas menores que essa, não pode ser feita benfeitoria pelo poder público. Mas energia elétrica não é benfeitoria. Energia elétrica hoje é uma necessidade de primeira mão. E ainda, isso é dignidade. E dignidade, respeito, princípios, você oferecer à pessoa melhores condições de vida, está na Constituição e a cláusula pétrea. Então, assim, nós estamos confundindo isso. E a Copel, naquele momento, deixou de fazer as ligações. Nós estamos mostrando que não é bem assim. Eu já tive audiência pública que o próprio promotor de justiça falou: Copel, ligue. Aí a Copel falou: mas eu preciso de um documento da Câmara. Viu?
por que o documento da Câmara se não há um documento que proíba? Tudo que não é proibido é permitido. Então, assim, está muito com relação ao entendimento. E enquanto se discute quem está certo e quem está errado, muitas pessoas não nos assistem nesse momento porque não tem energia elétrica, tomam um banho gelado aquele chuveirinho de jogar água quente, utilizo a bateria do carro para ter uma lâmpada para fazer a janta, para assistir um pouquinho de televisão. Isso é inadmissível. E eu tenho feito esse apelo por onde eu vou. Energia elétrica é prioridade e nós não podemos simplesmente negar porque é um pedaço pequeno de chão. É essa pessoa que tem que ter energia elétrica. É essa pessoa que tem que ter do Estado o amparo. Não é as que têm grandes espaços, né, de terreno, de propriedade, grandes hectares aí. São as pessoas que estão precisando do poder público, são as que menos têm poder aquisitivo. Então, nós estamos distorcendo as situações. E vou continuar lutando, cobrando. Tenho recebido sempre mensagens a respeito e nós vamos, cedo ou tarde, vamos conseguir. Inclusive, tem um projeto de lei meu na Assembleia Legislativa para que isso não ocorra mais no estado do Paraná. Mas, infelizmente, está parado lá no momento. Em especial deste sábado, estamos conversando ao vivo com Emerson Bacil, empresário, inclusive empresário aqui do ramo de comunicação da região de São Mateus do Sul. Ele que também é filho de agricultor, entende muito bem sobre o assunto e é justamente sobre esse próximo assunto que a gente vai comentar agora, sobre as questões voltadas à valorização das culturas aqui da região sul do Paraná. Emerson, você então tem um amplo conhecimento na questão da fumicultura, na produção, no plantio do fumo, mas também a nossa região aqui, ela é conhecida como a terra do ouro verde, da erva mate. E sem falar, é claro, né, nas nossas florestas, a questão do manejo da araucária, que foram assuntos que sempre estiveram aí em pauta lá nos debates da Assembleia. Gostaria que você falasse um pouco sobre essas questões voltadas aí à agricultura, voltada, portanto, ao homem do campo, esses produtos que mantêm, né, a economia local girando. A maioria dos nossos municípios são municípios agrícolas e que não ajudam só aquelas famílias que realizam plantio, e sim toda uma sociedade, não é? Olha, cada região ela tem peculiaridades. O estado como um todo, né, eu falo aqui no estado do Paraná, nós temos algo que é comum em todas as regiões e situações que são específicas. Pode ser em relevo, pode ser no plantio, pode ser no sotaque, o jeito, né, de as pessoas fazerem algo ou terem lazer. E a nossa região, ela foi muito pouco fomentada nos últimos anos, porque a nossa representatividade ela é muito menor que outras regiões. Tem municípios do Paraná que tem 7 deputados. A nossa região sofre para ter 1 ou 2, entende? Então, isso vai impactar na hora de você fazer a defesa, de você buscar, enfim. Então, essa representatividade faz muita diferença e eu sei disso porque estive acompanhando de perto. Defendo o pequeno produtor. As nossas áreas, tem muitas, a nossa região, não são niveladas, não são grandes áreas. Tem, mas temos também áreas onde você não consegue extrair mais que 1 ou 2 alqueires da propriedade. Tem muito mato, tem o relevo não contribui, enfim. E uma das produções que sempre nos últimos anos deram certo em poucas áreas, pequenas áreas, é o tabaco, é o fumo. E foi de onde eu vim, né? Minha família, plantadora de fumo, meu pai, minha mãe, eu também, na juventude, ajudei, conheço e valorizo porque eu sei que isso é um trabalho digno. E o que eu percebi, estando à frente na Assembleia, representando a região e o Estado, é que havia muitas situações que inibiam falar sobre isso, muito preconceito. Falou em fumo, já se pensa em doença, já se pensa em algo similar, mas esquece de que aquela pessoa que plantou o fumo, ela plantou porque precisava do dinheiro para dar de comer aos seus filhos, pôr o pão na mesa. E é nesse sentido que eu sempre me foquei. No primeiro discurso meu, quando eu falei de fumo, ao descer do plenário, eu recebi críticas. Bacil, você vai se queimar falando de fumo aqui. Eu falei, então, infelizmente, os meus pés, minhas mãos estão queimados, porque não tenho o que eu fazer, eu não posso sair
ou deixar ou esquecer aquilo que é parte da minha história. Assim como quando eu falei de erva mate. Isso já é passado. Erva mate é do século XVIII, XIX. Né? Os grandes barões já se foram. Né? Os 85% do PIB do Paraná, que um dia foi erva mate, hoje não é mais. É apenas um símbolo na bandeira, assim como o pinheiro araucária. E não. Nós criamos, historicamente, o primeiro bloco de incentivo à erva mate na Assembleia Legislativa. E quando eu criei, o pessoal... Mas bacio erva mate. Falei, não, essa nossa erva, essa é legal, essa nós podemos trabalhar sem problema algum. Né? E também é a identidade da nossa região. Muitas famílias têm como primeiro, segunda renda, ou terceira, a erva mate. E é aquele plus, né? Aquele extra durante o ano é a venda da erva mate. E nós sabemos que a erva mate hoje está e pode estar em qualquer... nas principais situações da indústria, seja alimentício, cosmético, bebida, né? Tem cerveja, chopp, tem energético, tem sobremesa, tem sopa, tem na área alimentícia sorvete, tem aqui em São Mateus do Sul sorvete de erva mate que para mim é o melhor sorvete que existe no mundo, né? Que eu conheça, erva mate. E tantos outros. E eu estava agora assistindo um vídeo agora onde a matéria dizia que para acabar com a erva daninha, que não é fácil, a enzima que descobriram vem da erva mate, ou seja, a erva mate está também inserida numa situação que pode acabar aí com algo que tanto, né, dá dor de cabeça aos nossos amigos produtores. E sem falar de outras situações, você não tocou no assunto, mas eu vou aproveitar, Tiago, falar do pinheiro araucária, outra bandeira nossa, há 3 anos falando disso, que é o manejo da araucária. O nosso projeto de lei, o dia que eu perdi o mandato, estava entrando para votação nas comissões. Depois de 2 anos de muito trabalho, luta, o manejo da araucária, ele significa a continuidade das pessoas em preservar o pinheiro. Emerson, mas você está falando em cortar pinheiro, em preservação? Exatamente. Qualquer propriedade precisa ser sustentável, principalmente aquela que sempre preservou. Quem está pagando, e pagando caro por ter preservado? A nossa região, que tem 65% de área verde. Em compensação, outras regiões, 2% de área preservada, de área verde. E agora, essa nossa região, que tanto tem rica em água, em verde, ela não recebe nada por isso. E também não consegue produzir mais por isso. E aí, muitas pessoas plantam fumo, plantam hortaliça e outras que pode ser produzido numa propriedade pequena, mas daí já vemos também a questão da discriminação com o fumo. Enfim, são tantas situações, Thiago, que nós temos que desmistificar, e o manejo da araucária é um deles. Né? Para a pessoa preservar, ela tem que ter também renda, ela tem que ter o amor por aquilo. E hoje, o que um pinheiro traz a um cidadão de bem é um processo judicial. Hoje, 99,9% das pessoas, se encontrar um pinheirinho com uma estatura aqui, olha, né, de meio metro, 1 metro, eu lhe garanto que todas irão cortar esse pinheiro. Há 20 anos atrás, você, se possível, você sacrificava um animal, mas não permitia que ele descascasse o pinheiro, porque isso seria o fim da árvore enquanto crescia. Então, são situações que em 20 anos, uma lei inócua, burra, uma lei que está realmente deteriorando e vai acabar com o pinheiro no estado do Paraná, é a proibição total. Essa lei não pode mais continuar desse jeito. E essa defesa eu tenho feito, e sem medo de encontrar um ambientalista, sem medo de alguém que entenda de uma forma diferente, se entende diferente do que eu estou falando, porque não conhece a realidade do pequeno produtor, não conhece a realidade daqueles que preservaram, olha, há séculos, e agora não se pode fazer nada, você só cuida com aquilo que você pode usufruir. E aí um projeto simples de você poder plantar 10 e poder cortar 1 ou 2, né? Planta numa área que não vai ter problema na propriedade e tira aquela de risco no meio de uma plantação de soja que não tem mais interesse ambiental nenhum. Você acaba moldando a propriedade de uma forma que ela fique
inteligente no sentido de ter ela como sustentável. É isso, para isso que você tem uma propriedade, para você extrair do solo, do animal, do que for, renda para sustentar a família. Senão nada adiantava você ter lá um pequeno pedaço de chão, né, no interior e não poder usufruir disso. Mas tem que usufruir com inteligência. Excelente, Basil. Bom, outro produto também, né, que esse está mais centralizado aí no município de São Mateus do Sul e que pode e vai mudar a condição econômica do município é a questão aí dos royalties, né, junto à SIX. A última matéria que eu acompanhei, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, ela estava aí fazendo todos os acordos possíveis, tivemos ali as audiências ainda ao longo do ano passado, uma grande conquista para a região. E em que pé está isso? E o que de fato isso pode mudar com a realidade no município de São Mateus do Sul, Bacil? Olha, eu não sei, eu não acredito em coisas fáceis, ou eu tenho um problema de puxar para mim situações que não são fáceis, tá certo? Mas eu acredito, mesmo ninguém acreditando, se é e pode ser benéfico à população, à região, eu acredito. Então, olha só o que, Tiago, nós temos falado. Não é fácil falar e defender. Por isso que tem que entender, senão se desiste já de cara. E essa é o diferencial desse trabalho que a gente apresentou na Assembleia. Muitas vezes eu me sentia sozinho falando disso, porque para você explicar e entender a realidade, precisa ter vivido, né, tudo isso. E a questão dos royalties estava já há 10 anos estagnado, parado na justiça, né? Houve a judicialização por parte da ANP contra a Petrobras SIX, cobrando 10% de royalties mensal, ainda cobrando atrasado, né? E de 2002, 2003 para cá, a Petrobras começou a pagar 5%. Né? Mas ficou um grande valor a ser cobrado. E isso não havia entendimento. Eu participei de 2 reuniões junto com o Palácio, junto com o governo e o governador Ratinho Júnior, KNP, Petrobras, mais lideranças, e naquele momento eu entendi que não sairíamos a lugar nenhum. Mas daquela reunião, eu comecei a conversar, depois daquela reunião com a ANP, com a Petrobras, e eu acabei virando um interlocutor de tudo isso. Então, quando a ANP queria adiantar o assunto, Emerson, você consegue se somar a isso? A Petrobras nos ligava, olha, mas esse caminho não vai dar. E eu, com muito diálogo, muita conversa, e eu digo a você, Thiago, que se não fosse o meu mandato, esse royalties, que está sendo pago de 600 milhões, 70% para o governo do estado, 20% para São Mateus do Sul e 10% num rateio de vários municípios, não teria acontecido. Isso eu falo com muita clareza, porque o dia que eu parei na frente da Petrobras SIX, liguei para o governador Ratinho Júnior e disse a ele que eu acreditava que poderia sair o acordo, e ele me deu carta branca para que eu pudesse fazer uma conversa, uma interlocução, e que, se houvesse a confirmação dos royalties, o governo do estado iria reinvestir esse valor, que são mais de 300 milhões, boa parte, grande parte desse valor, na nossa região, em infraestrutura, em projetos que estão aí travados, ou projetos que nem existem, nos deu carta branca. E eu fui atrás e falei a ele que em 60 dias nós iríamos resolver. Pois em 51 dias eu recebi a informação de que o acordo sairia, e isso aconteceu, eu falei com ele em agosto, né, do ano passado. Em 9 de novembro tivemos audiência pública em São Mateus, que foi um momento histórico, todos puderam e tiveram a liberdade de falar, de se comunicar, de expor, e dali seguir o trâmite. E hoje está a um passo de já iniciar os depósitos, já está pronto 144 milhões para fazer esse rateio, e mais 60 parcelas divididas né, na sequência, para fazer o pagamento de 600 milhões. E aí houve umas pessoas que questionaram, mas Emerson, passava de R$1 bilhão. Gente, vou falar uma coisa aqui e explicar, Tiago. Inclusive, a indicação da alíquota e da base de cálculo, quem iniciou essa mudança
fui eu que apresentei para as duas partes, e ali começou uma negociação mais profunda, né? A gente conversando. O 1 bilhão, ela estava inserido multas administrativas por pagamento ou não pagamento no prazo, e o beneficiário, Tiago, presta atenção, seria a própria ANP. Então, esses 400 milhões não iriam nos cofres do Estado e do município, como muitos falam, que abrimos mão de saúde, de hospitais, nada disso. Iria para os cofres da ANP, porque era multa administrativa. E a ANP, olhando com bons olhos esse acordo, esse manifesto que fizemos, ela abriu mão de receber 400 milhões e fez uma base de cálculo em cima do reajuste, né? Que aí foi uma alíquota menor, e chegamos a esse valor. Contudo, quase 600 milhões. Na hora de fazer o pagamento, vai chegar em 600 milhões. Foi 4 vezes mais do que o valor que foi vendido a Six, a Forbes Manhattan, né? No final do ano. Então, realmente, foi um acordo que ficou historicamente marcado na região. E a gente espera agora, claro, quem vai receber esses valores, município e Estado, que possam fazer um bom e melhor uso de todo esse dinheiro, com muita transparência, e pelo Estado, né, aquela nosso compromisso, a nossa parte a gente fez, e o Estado agora de reverter isso em investimento pesado para a nossa região. Temos PRs, temos a infraestrutura, temos que polarizar mais a questão da tecnologia, diversificar a geração de empregos. Nossos jovens querem e merecem permanecer na nossa região, mas muitas vezes sentimos falta de opção. E aí está uma boa opção de investir. E eu digo para você, foi um dos marcos do meu mandato fazer e participar da liberação desses royalties. Excelente, falando sobre a questão do xisto, né? Mas agora mais especificamente o que acontece a nível mundial, infelizmente, esta guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o mundo todo também, de certa forma, vai pagar uma parcela dessa conta, e principalmente aí o consumidor final vai sentir nos efeitos no bolso. Eu acompanhava uma matéria mais cedo que o preço do óleo diesel poderá subir aí R$ 1 pelo menos já nos próximos dias ou semanas, tudo devido a essas questões aí do mercado internacional. E aí entra, né, questões que a gente fosse entrar aqui em detalhes, se eu falar em economia, poderíamos ficar aqui um dia todo. Mas na questão do fertilizante, algo que preocupa também muito aqui o Brasil, que é dependente de parte desse fertilizante vindo lá da Rússia, e que agora, né, ficou tudo travado, não vem para cá. E aqui na nossa região, a gente até divulgou a matéria, pelo menos um trecho dela ao longo dessa semana, que temos, né, um produto que pode sim suprir a necessidade do homem do campo, mas que por questões burocráticas, e aí quando a gente fala de questões ambientais, é bem complicado. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, que precisa de uma licença ambiental para qualquer coisa, sabe muito bem a dor de cabeça e a demora que é. A gente acaba sentindo de fato, né, os efeitos de uma situação dessa, de uma demora, de uma burocracia, em momentos como esse, em que a gente fica dependente de um país lá do outro lado do mundo. Vacil, que saída seria essa para usar o xisto bituminoso, e o que isso tem a ver com a questão lá da guerra entre Rússia e Ucrânia? Olha, veja bem, não é a primeira vez que nós somos impactados por uma questão nacional ou mundial, né? Uma das situações nacionais que foi impactada aqui em São Mateus da região foi a perda do meu mandato. Foi uma situação, né, que nós não estávamos, né, em nenhum momento participando de qualquer processo, e acabou impactando de forma negativa. A guerra, né, da Rússia e da Ucrânia é uma situação deles, no qual eu fico solidário pelas vidas perdidas, pessoas civis sem estar envolvida em nenhuma situação, perderam vidas, perderam patrimônio, estão lá passando por dificuldades. Quase 1 milhão de pessoas, né, já saíram de suas casas sem saber para onde vão, enfim. E claro que anos atrás se falava na famosa globalização, né, Tiago? Acho que nós éramos jovens, estudávamos na escola, a globalização vem aí. Pois bem, hoje a globalização ela é sentida em qualquer movimento, certo ou errado,
né, em qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque muitas coisas estão conectadas. E hoje, nós vemos que a questão de fertilizantes, entre 20% a 30% o Brasil importa da Rússia. Assim como também importa o trigo, né, mas não é o principal país que nós importamos. O maior importador de trigo é a Argentina, mas Rússia está entre os três. Fertilizante, uma boa parte nós trazemos da Rússia. Só que lá na Lituânia, onde passa, né, o trajeto, estamos proibidos, né, de fazer essa importação. Até grandes empresas marítimas, elas cancelaram o transporte dos portos da Rússia. Ou seja, são muitas situações que, na prática, vão diminuir a oferta de fertilizante. Diminuindo a oferta do produto, se aumenta o preço. Nós já temos um aumento dos últimos meses, aí, desde que começou a pandemia para cá, de mais de 150% de aumento dos fertilizantes para o produtor. A produção, em pelo menos 40%, está na questão do adubo e na questão do fertilizante. É considerável o que é despendido pelo produtor em investimentos nesse quesito, que é hoje fundamental para ter uma grande produção. E nós temos produtos e subprodutos aqui do xisto que são aflorados, né, são tratados, digamos assim, estão prontos para serem industrializados, mas ao invés de agregar valor, nós estamos depositando de volta na vala, né, e jogando terra em cima. Estamos jogando, de novo, milhões e bilhões de reais, de dólares, seja lá, de volta para a terra. Por quê? Temos 4 produtos importantes, Thiago. A água do xisto, uma pequena parcela dessa água, dessas 300 toneladas dia que nós temos de água extraída, uma pequena parcela, uma pequena porcentagem foi autorizado. E uma empresa aqui em São Mateus do Sul, apenas com essa pequena parcela, já virou uma multinacional, referência no Brasil. É impressionante o resultado que esse fertilizante, a base de xisto, tem na lavoura. Você não faz ideia, Thiago. Apenas com uma pequena porcentagem autorizada pelos órgãos, dando assim essa licença. Imagine se nós tivéssemos essas 300 toneladas de águas à disposição da indústria. Outra, calcário, para corrigir o solo. Tem mais, fino do xisto. O fino do xisto, ela pode tocar uma termoelétrica. Existe um projeto pronto para ser instalado uma termoelétrica aqui com o fino do xisto. Tem mais, o retortado, que é o que sobra, pode ser utilizado como fertilizante sólido. Podemos ser referência em adubo. Eu conversava com um senhor, né, da Embrapa, no início do meu mandato. Nós poderíamos chegar a 10% da produção do Brasil, o que é utilizado, e a 40% do Paraná. Poderiam ter aqui 5, 6, 7 fábricas de adubo instaladas aqui na região. Geração de emprego, oportunidade. Eu tenho pessoas que comentam comigo que tinham interesse de instalar uma fábrica de aço sulfúrico devido ao enxofre. Ou seja, e tudo isso parado, estancado, porque nós não temos licença, não temos autorização, não temos liberação. E isso, imagina se nós fizéssemos as contas, está parado há 10 anos, quantos bilhões de reais não estamos perdendo? Quantos filhos foram distantes, viajar, embora, estudar, trabalhar, e poderiam ter essa oportunidade. Então, quando eu falo de assuntos, e veja, Thiago, quando eu falo não é nada fácil, né? São situações que eu fomento aqui, que poderiam estar sendo tratadas de uma forma natural, mas de uma forma que estivéssemos todos com oportunidade. E a história desse xisto agrícola, que é uma pesquisa da Embrapa, que iniciou em 2003, que realmente teve força, que teve quase 20 milhões de reais de investimento. Em 2009, Thiago, pesquisa no Google, já se falava em comercialização do xisto agrícola. E até hoje, parado, estancado, diminuído a nada, a um simples projeto. Então, isso é cortar a esperança da nossa região. Quando eu falo que o trabalho do Bacio é realmente para fazer um pouquinho da diferença que nós precisamos, acreditando naquilo que nós temos, seja o verde, seja o tabaco, seja uma pedra que tira óleo, que sai óleo, que se extrai óleo, é porque realmente eu não tenho dúvida de que o que eu falo é
se é, sim, o nosso futuro. E eu não tenho medo de falar, de cobrar. Né? Muitas vezes, você é detentor da informação, mas tem receio. Se eu falar, alguém vai criticar. Pois me critique, né? Me critique enquanto eu estiver falando e a população, a maioria, a grande maioria, entendendo que o nosso trabalho está correto, vou continuar. Eu não defendo pequenas classes, eu defendo a população em geral. E aquela que trabalha, aquela que busca emprego, aquela que dá o seu suor dia após dia para sustentar a família. Esses sim, eu tenho certeza que estão contentes com o trabalho do Bacilo. Desse sábado, na última parte, a gente está aqui conversando com Emerson Bacil. Bacil, você acompanha bastante a questão aí política, tanto a nível de Paraná quanto a nível nacional. É justamente sobre o nível nacional que eu gostaria de perguntar. Estamos aí no último ano do atual governo, né, do presidente Jair Bolsonaro, e como você avalia, né, o governo Bolsonaro? Você, na sua opinião, acha que ele está indo bem, está indo mal? De repente a questão da pandemia, principalmente, e agora tem mais a questão da guerra, acabou atrapalhando os planos do Brasil. Como você faz essa análise política do governo Bolsonaro, Bacil? Olha, é difícil fazer uma comparação com os anteriores. Os anteriores não tiveram pandemia, não passaram por crises hídricas, não passaram por situações de catástrofe que nós tivemos aí nos últimos anos, e até mesmo uma guerra no último ano, né, de um mandato. Então, não tem como comparar isso, é algo inusitado. Mas o que eu posso avaliar é que houve uma predisposição e há do presidente de acertar. Né? Pode ter uma situação ou outra que as pessoas discordem dele, né? Ou uma situação do entendimento dele que não agrada ou não vai agradar a todos, e isso é normal. Mas, assim, eu teria muito receio e estaria com muito medo se nós tivéssemos à frente do governo do Brasil aquele que ficou em segundo lugar. Eu teria muito receio. Então, assim, eu vejo que hoje nós temos princípios e que são defendidos. Né? A nível de Brasil, muita coisa aconteceu, como a água no Nordeste, como tantas situações que nós vimos e que nós não vemos mais. Né? Eu lembro que o Jornal Nacional bateu o recorde, 200 dias falando só de corrupção. Todo dia era falado em algo que nos envergonhava. Né? E as situações mudaram. Eu avalio de forma positiva, certo? O meu mandato não foi somente de acertos, teve erros. E isso vai acontecer e é natural. Mas eu entendo que as opções que nós tivemos na passada, né, eu não tenho dúvida que foi a melhor, pode ter certeza. E outra, quando se fala em política, você quer fazer a avaliação de quem pode te representar. Isso é fácil, Thiago. Eu faço algumas perguntas para você, junto com os nossos ouvintes e para quem está nos assistindo, fazer uma leve reflexão. Né? Você é a favor da democracia ou do comunismo? Você é a favor da família ou qualquer situação liberal que não tenha valor à família? Você é a favor do aborto ou não? Você quer liberdade de imprensa e de expressão ou não? E aí você vai fazendo várias perguntas, vai colocando o xizinho, se sim ou não, e você vai vendo o perfil de cada um que está aí à disposição, que vai se apresentar à disposição da população para concorrer à vaga da presidência da República esse ano. Então, é simples, não precisa nós estarmos discutindo, brigando em rede social, brigando numa reunião de família, por ideologia, por isso ou por aquilo. Basta simplesmente fazer uma autoavaliação e descobrir o que você é a favor e o que você é contra. Ir no Google e pesquisar sobre o candidato. Fica simples, não precisa discutir com ninguém, porque essa situação de rede social que nós vemos, discussão de ideologia, de tantas situações que afloraram e que não precisava, muitas vezes você é taxado de alguma coisa sem nunca ter exercido qualquer situação para que isso viesse a acontecer. Então, em momentos que nós estamos passando, que está muito aflorado, qualquer situação gera uma discussão gigante. E não há necessidade. Nós temos que seguir com princípios, com ética, trabalhando e acreditando no Brasil. O resto, deixa
acontecer e nós temos que realmente escolher os melhores para nos representar. Excelente, Basil. Bom, para a gente finalizar, gostaria aqui que você, dentre todos os projetos que você pôde apresentar ao longo como deputado, que fosse aqui, então, um nomeado, digamos, um top 3, né? Quais são os 3 principais projetos ou as 3 principais frentes que, na sua opinião, foram de extrema importância, agora, é claro, falando aqui já isso a nível de estado do Paraná, aquilo que você pôde apresentar lá na Assembleia e que você, de fato, fosse colocar aqui entre os 3 primeiros aí na sua ordem, quais seriam esses projetos ou então essas bandeiras que você tanto defende? Olha, não é tão simples resumir assim, mas eu rapidamente vou falar um pouco a respeito do meu trabalho. Meu trabalho, eu não consegui concluir, eu consegui iniciar esse trabalho. Você conseguiu iniciar tudo? Não. Pelo menos 80%, 90% do que eu acredito e do que eu sei que é importante, eu dei o pontapé inicial. Mas em 2 anos e 9 meses que eu estive à frente, eu não consegui. Exemplo é que o dia que eu perdi o mandato, ia à votação o manejo da araucária. Então, os principais eu não consegui concluir, que é realmente organizar a cadeia produtiva da erva mate. Nós tínhamos um programa para implementar no governo do estado de incentivo à erva mate, assim como foi feito para a uva, e que está dando muito certo, com abrir linha de crédito específica, termos aí técnicos especializados, abrir frente de exportação desse produto, principalmente na Europa, que nós perdemos para a Argentina, e uma erva mate muito mais inferior do que a nossa é a melhor do mundo, nós temos identificação geográfica aqui, a nossa é natural, é nativa. Não consegui colocar a valorização que o fumicultor precisa e merece, porque ainda avançamos, mas não da maneira que eu queria, porque hoje há muitas leis para proibir, coibir, para realmente aniquilar o fumicultor, e não pode acontecer isso. Nós temos que valorizar esse homem do campo. O manejo da araucária, eu queria tanto, né, mostrar para as pessoas que você cuidando e usufruindo dessa árvore, você consegue realmente aumentar a floresta, aumentar essa espécie e tantas outras, né? Porque é o ser humano que cuida. O pinheiro não vive mais sozinho, ele precisa do ser humano para melhorar. Enfim, são bandeiras, né? Leis. Eu apresentei mais de 50 leis aprovadas, foram pelo menos 15, né? Propostas com relação à chipagem de animais, com relação a criar um inédito observatório em defesa da violência contra a mulher, defesa a favor da mulher e contra a violência que ela sofre, sintonizando, integrando várias entidades municipais e estaduais para sincronizar as informações, para deixar a mulher mais segura, né? Nesse sentido que não existe, aqui existe em outros estados, mas aqui não. Coisas simples, como valorizar a nossa cultura, como hoje a lei, o chimarrão e o tererê são bebidas típicas do Paraná, resgatar isso. Então, nós fomos conversar, já conversei no meu período com o ministro, astronauta Marcos Pontes. Ontem ele repostou um story meu, relembrando um TBT da nossa entrevista, junto com ele na Assembleia em 2019. Hoje, estava falando com o gabinete da ministra Tereza Cristina sobre essa situação do fertilizante, né? Já conversei na época com o ministro e ministra da Energia, ministro do Turismo, Gilberto, que ficou de vir em dezembro. Infelizmente, nós perdemos o mandato antes, mas tinha uma agenda para tratar de turismo na nossa região. Nós temos aqui igrejas centenárias, ucranianas, né? Nós temos aqui um rio que agora, por incrível que pareça, temos dourado, e isso atrai a pesca esportiva. Nós temos aqui belezas naturais, cachoeiras, nós temos barbacoás que estão aí poucos, mas tem que é algo que não existe em outro lugar. Nós temos o nosso povo, que é diferente, que é especial. Enfim, muitas áreas nós trabalhamos, Thiago, mas não conseguimos projetar isso ao modo que realmente se concluísse. Mas o pontapé, em muitas situações, nós fizemos, e eu tenho certeza que a nossa região ela está diferente depois de tudo isso, né? Se valoriza mais o que somos e o que nós temos aqui. Então, se resumir em 3 bandeiras: defesa do fumicultor, o manejo da araucária e a defesa da erva mate, entre outras leis diversas que nós fizemos aqui, muitas
a serem aprovadas. Vou dar um exemplo aqui, ó, como é que eu posso deixar de lado o Revalida dos médicos? Faltava, pelo menos, no meio da pandemia, 500 médicos no Paraná. Se fizesse uma revalidação, teríamos médicos especializados, porque quem faz a seleção é a prova e é o próprio comércio, o próprio mercado seletivo, os bons e os ruins, assim como é feito com os advogados, como é feito com tantos outros, mas foi impedido. Há um cartel que não permite a revalidação de médicos, e aí quem paga a conta, vou dar um exemplo, é um município pequeno, pode ser Cruz Machado, pode ser Porto Vitória, pode ser Paula Freitas, que não consegue pagar a mesma base de salário do que Curitiba oferece. Curitiba, no início da pandemia, oferecia um salário inicial de 30 mil. Para pagar 30 mil num município pequeno, é preciso que o prefeito ganhe 30 mil, porque o salário do prefeito é o teto do pagamento de qualquer servidor público. E tem muitos municípios que é 10, 12, 15 mil. E aí eu pergunto, qual é a competitividade de tudo isso, né? Então, nós temos que acabar com muitas coisas que hoje acontecem que nós achamos normais. Não é normal, gente. Nós temos que lutar, brigar e fazer com que faça valer os nossos direitos e aquilo que realmente impacta de forma positiva na nossa vida, tá certo? Eu sou da comunicação, hoje tenho feito aí o meu programa de sábado e domingo em várias rádios do estado do Paraná, estamos chegando a 20 rádios, estou aí há 17, 18 anos na comunicação, sou advogado, especialista em inovação e gestão pública, doutor em ciências jurídicas, sigo meu trabalho orientando as pessoas, trabalhando, tenho o ramo do comércio também que a gente atua, enfim, a nossa vida segue. Eu digo para você, Emerson, você está bem de saúde? Hoje eu estou mais tranquilo, consigo levar os meus filhos para a escola, consigo brincar um pouco mais com eles, dar atenção à minha família, mas nós temos uma missão, Thiago. E essa missão, ela também é questão de você abrir mão de algumas coisas em prol do coletivo, em prol da população, em prol das pessoas. De nada é tão bom você ver uma pessoa próxima a você feliz, mas é muito melhor saber que aquela alegria veio de uma atitude sua, veio de um bem-estar dela, de uma ação que você fez. E é isso que eu tenho feito de forma direta, indiretamente, e não vou me calar, não vou sossegar, vou seguir, né? Posso, muitas vezes, estragar o plano de alguém, mas eu penso na população. E a minha defesa, e o que eu acredito, enquanto não me provar o contrário, eu sigo firme. Nas redes sociais, Emerson Bacil, ou qualquer lugar que a gente esteja, eu agradeço sempre o carinho das pessoas. Tá certo. Bacil, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite em falar desses assuntos tão importantes aqui para a nossa região. Desejamos, é claro, muito sucesso aí na sua caminhada. Os microfones da Jovem Pan também sempre à disposição. Obrigado, Bacil. Um bom final de semana para você. Obrigado, Thiago. Tem muitos assuntos, mas a gente fala muito desses porque realmente são situações importantes. Eu acrescentei hoje o turismo aqui e tem tantas outras aí que a gente pode melhorar sem sombra de dúvida. Um abraço, Thiago. Obrigado, equipe da Jovem Pan. Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade.